Boa noite, pessoal. E é o seguinte, antes do vídeo, eu queria fazer um adendo que, por mais que o Coringa esteja na capa e no título do vídeo, incrivelmente, quando eu escrevi o roteiro, meses atrás, inclusive, eu nem tinha intenção de relacionar ao novo filme, mas com a recente polêmica envolvendo o personagem, eu resolvi unir as coisas, até porque, como vocês vão ver, o tema do vídeo casa demais com essa questão que surgiu após o lançamento do filme. Dito isso, espero que vocês gostem. Partiu! Em filmes de terror, suspense, convencionais, tem sempre aquele elemento que faz a história girar, ou seja, a ameaça, o mal, o vilão. Neles, a gente tem uma certa facilidade de se colocar na pele das vítimas, já que a gente acompanha os eventos do ponto de vista delas. Como, por exemplo, o Massacre da Serra Elétrica, Jogos Mortais. É essa empatia que causa tanto efeito de angústia e medo na gente, de modo que a gente concentra toda a culpa e o repúdio pelos eventos naqueles que causam o mal, já que as consequências dos seus atos recaem sobre, abre aspas, nós. O mesmo a gente já não pode dizer sobre as obras que a gente tem aquela inversão no tabuleiro. Eu me refiro quando um filme se propõe a contar sua história a partir do ponto de vista do vilão, por mais vago que esse termo possa soar. Neles, para uma maior coerência narrativa, a gente fica por dentro de um background dos personagens principais, às vezes conta o passado deles, a origem, ou foca só na sua personalidade e nas particularidades deles no presente. Como em Perfume, a história de um assassino. Esse filme conta a história de um serial killer chamado Jean Baptiste, um jovem perfumista francês no século XVIII que começa a assassinar mulheres para poder extrair os aromas femininos dela, já que ele tem uma obsessão nessa área. Antes de chegar nesses extremos, a gente acompanha o nascimento do Jean no mercado de peixes de Paris, um lugar que é conhecido pelo seu terrível fedor lá naquela época. Sua mãe era uma vendedora que já tinha parido outros bebês na barraca e, ao nascer, o Jean seria jogado no lixo como aconteceu com seus irmãos. Ele só sobrevive por causa do seu choro, que faz que a mãe dele seja descoberta e condenada à forca. Depois disso a gente acompanha a infância dele, que é toda problemática, cheia de maus tratos. Ele depois vai parar num trabalho escravo, num curtume. E ali já chegando na fase adulta, ele, por certa sorte do destino, acaba conhecendo um perfumista francês famoso que acolhe ele como seu aprendiz. Para olhos mais atentos, antes mesmo do Jean se revelar um psicopata, a gente já pode perceber que ele tinha chegado na fase adulta com um certo vazio dentro dele. Sabe, uma falta de empatia, de identificação com as demais pessoas. Por termos acompanhado toda a trajetória dele, ao vê-lo assassinando a sua primeira vítima, o sentimento que dá é de lamento, tristeza. Uma vez que, através daquele assassino, a gente vê uma história triste de abandono, miséria, injustiça. Então, subconscientemente, a gente deseja que as coisas tivessem tomado outro rumo. Tal leitura já não pode ser feita para o personagem Chris Wilton, do filme Match Point. Nesse, que trata sobre a ambição desenfreada, ganância por poder, sobre aquele tipo de pessoa que quer todas as coisas a todos os custos. O Chris já é introduzido como um homem feito, do qual a gente não sabe muita coisa, e aí a gente vê que ele trabalha como professor de tênis, que é apresentado a uma família rica por um aluno. O Chris se envolve com a filha deles, casa-se com ela e cai de paraquedas no império da família e pronto, do dia pra noite ele conquistou o mundo. Não bastando tudo isso, ele decide que quer ter um caso com a sua cunhada, interpretada pela Scarlett Johansson. Até aí, beleza, né? O cara se mostrou um babaca, mas nada demais. A coisa começa a ficar cabeluda quando, no desenrolar do filme, a amante dele fica grávida e ele resolve o quê? Exatamente, tramar a morte dela. É mais chocante nesse caso porque, até o momento da execução do crime, você que tá assistindo ainda tá com aquela dúvida na cabeça, sabe? Será que eu tava acompanhando um potencial assassino esse tempo todo? Eu acredito que é mais fácil odiar um personagem como o Chris do que como o Jean, por exemplo. Pelo simples fato de que o que motivou os crimes do primeiro foi o seu egoísmo, a falta de escrúpulos, covardia, né? Ele provou da vida boa, quis manter suas conquistas de qualquer maneira, enquanto que o segundo nunca conheceu nada além de frio, fome e dor, sendo moldado dessa forma desde o berço. Tá bom, aí já indo pro lado da ficção científica, a gente tem O Homem Sem Sombra, com Kevin Bacon.
Na trama, o cientista Sebastian Kane e a sua equipe fazem experiências a fim de conquistar a invisibilidade. Após atingirem o sucesso com uma cobaia, o Kane decide submeter a si mesmo ao processo, ficando invisível. A partir daí, as atitudes dele começam a ficar muito suspeitas, revelando um lado obscuro do protagonista. Ele passa a espiar as mulheres no banheiro, invadir a privacidade das pessoas, até que chega ao ponto dele cometer um estupro. Há uma confusão quando se trata desse filme, porque muita gente acha que a invisibilidade ou algum problema durante o experimento deu errado, corrompendo o Kane. Mas na verdade toda a imundície do personagem sempre esteve lá, camuflada na arrogância dele que é mostrada em pistas bem sutis no primeiro ato do filme. A proposta do Homem Sem Sombra, na verdade, é essa: mostrar do que muitos seres humanos seriam capazes se tivessem livres de qualquer amarra social, se eles pudessem se entregar aos seus instintos mais selvagens. É aquilo que dizem: quer conhecer um homem, dê poder a ele. Pro Chris, o poder é através do dinheiro. No caso do Kane, o poder é mostrado de forma literal. Algumas histórias já nos mostram a perspectiva do vilão sem revelar, usando isso para fazer uma reviravolta no final, como em O Operário. Aqui o Christian Bale interpreta um operário que vem sofrendo de uma terrível insônia que detona a saúde física e mental dele, e aí coisas estranhas começam a acontecer, ele suspeita que alguém está tramando algo maligno contra ele, e começa a cair em paranoias e delírios. Ao fim do filme é revelada a verdade. Muitos dos diálogos e situações que nós assistimos, na verdade, nem aconteceram, se tratando de delírios do operário, cuja mente já estava numa enorme confusão e com a memória danificada. O motivo? Ele havia sido responsável pelo atropelamento e morte de um garotinho, e foi embora sem prestar nenhum socorro. Ao recuperar a sanidade, ele vai até a delegacia e confessa o crime, e assim que ele entra na cela, adormece, ou seja, o filme claramente é uma metáfora àquilo que ele tem, o operário, que a gente não detecta em nenhum dos outros citados anteriormente. Peso na consciência, culpa, vergonha, a necessidade de ter uma mente limpa. As únicas passagens que a gente vê receio por parte do Chris ou do Jean é quando eles estão com medo de serem descobertos, coisa que o Kane nem isso mostra, já que o ponto dele é que ele não pode ser descoberto, né? Ele é invisível. No fim, esse tipo de filme funciona como uma pegadinha pro espectador, muitas vezes brincando com o seu emocional, com a sua empatia. E não é a obrigação do filme fazer essa análise moral, e sim do espectador, que precisa, assim que sentar para assistir, já ter bagagem suficiente para entender e poder fazer por si mesmo essa análise. E aí já não importa se o filme nos mostra um assassino cruel, uma consequência da sociedade, ou um homem que só estava no lugar errado na hora errada. Mas sim que para cada um deles sempre haverão vítimas, sempre haverão pessoas afetadas, inocentes, e é o ponto de vista desses que deve ser sempre prioridade na hora da análise moral do quadro completo da história, mesmo que essa seja contada pelo lado oposto. É isso aí, pessoal, mais um vídeo no canal. Eu tentei trazer um quadro diferentão para vocês, onde a gente pode analisar as obras em geral, não uma só, mas várias, e explorar os aspectos delas, fazer comparações. Eu quero trazer mais esse tipo de vídeo para vocês. Por favor, se gostou, deixa o like, compartilhe com seus amigos. É muito importante para mim para continuar o trabalho aqui. E muito obrigado por ter assistido até o final. Tchau, tchau, até a próxima.